Olá! Começamos a nossa live para falar sobre planejamento efetivo para 2026. E aí a gente começa com um tema muito bom. Eu sei que é novembro, que vocês podem estar assustados com esse assunto, mas é importante a gente já ter ciência de como que a gente vai fazer o planejamento, como é que a gente vai pensar nas ações do próximo ano. E para nos apresentar, nós somos então a Mulheres de Performance. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Desirê, muito prazer. Estamos animadas de estar aqui hoje. Então, sobre a agência, né? Nós somos uma agência de marketing de performance voltada para negócios de mulheres. Nós criamos soluções, nós fazemos ações sempre pensadas para a realidade da mulher empreendedora, para as líderes de marketing, olhando para essa realidade da mulher. Então, a gente vem, né, com esse propósito muito forte, muito presente. E as nossas lives acontecem todo mês, né? Então, essa é mais uma das nossas lives, dos conteúdos que a gente entrega. E cada mês é um tema diferente. E a gente vai falar de planejamento, mas já para adiantar o assunto, a gente gosta muito de falar da execução. Então, também a parte de performance é aquela parte de execução, de funil de vendas, de colocar ali a mão na massa para o fluxo acontecer, para as vendas acontecerem. E para a gente trazer o nosso tema, então, como a gente consegue, né, sentar, planejar, como a gente pode fazer aí essas ações para que 2026 seja um bom ano, seja um ótimo ano, seja um ano melhor do que o que já foi, e a gente tenha aí resultados constantes, tenha crescimento, né? E a gente quer ver muitas mulheres, né, aumentando seus negócios, contratando, tendo bastante resultado. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso tema. E a gente começa trazendo, né, como é que a gente consegue ter essa evolução do nosso negócio de forma recorrente. Então, ter uma evolução de negócio, ela é importante. Eu tive um aumento, eu tive uma mudança, eu tive um processo. Mas também é muito importante que esses resultados sejam recorrentes. A gente não pode contar com ações pontuais, sendo que o que a gente quer é que aquilo sempre seja ampliado, aquilo sempre seja trabalhado, que a gente consiga ter constância, consiga ter sustentabilidade ali no nosso negócio. E a gente traz aqui 3 pontos. Então, a gente tem a questão da estratégia, né? Então, o que eu vou usar, como é que eu vou fazer, que caminho aí eu vou seguir, como que eu quero chegar em determinados pontos com o meu negócio. A execução, então, se eu só planejar, se eu só pensar, se eu só definir caminho, eu não executar, aquilo não vai acontecer. E a gente, com isso, também cria uma cultura. Então, cultura de várias formas dentro da empresa, mesmo que a gente não crie isso conscientemente, ela acontece, ela nasce, né? Eu até gosto de olhar pelo lado inverso, né? A gente começar pela cultura, a gente começar pela palavra, né? Que eu acho que é no sentido da gente semear também essa visão de planejamento, né? Então, de ter que toda a equipe esteja alinhada também com relação aos objetivos, porque quando a gente planeja, a gente vai planejar as nossas ações de marketing, mas a gente não vai fazer isso sozinha, né? Então a gente vai fazer isso com outras pessoas e não só marketing, né? Mas também com outras áreas da empresa. Então a gente precisa que todo mundo contribua dentro desse planejamento, né? Isso aí. Então, dentro desses 3 pontos, como que a gente abre eles, né? Quando a gente fala de estratégia, tem uma questão muito importante, que é todos, né, todos da empresa, todo mundo que está envolvido nos processos, tem uma visão muito clara do que a gente quer, para que a empresa existe, né? O que a gente quer fazer, que mudanças a gente quer ter, que tipo de resultado, que tipo de ação a gente quer ter. Então, isso parte muito dessa questão da clareza, né? Tá claro o que é feito, o que precisa ser feito, qual é o objetivo? O modelo de negócio também. Que jeito está estruturado os nossos produtos, nossos serviços, principalmente serviços, é um pouco mais complexo, né? Então, a gente tem essa estrutura, a gente tem muito claro questão de precificação, a gente tem claro o público, a gente tem claro que tipo de mercado a gente atende. E quando é produto, acho que também tem uma questão assim, eu tenho estrutura para vender o meu produto, eu tenho suporte de uma ferramenta, eu utilizo as ferramentas que eu preciso. Acho que também dá para olhar um pouco dessa questão do modelo, pensando em ferramentas que podem auxiliar, né, nesse sentido. E a gente também tem uma questão de posicionamento na nossa estratégia, né? Então, assim, qual que é o meu diferencial com relação ao mercado? Por que
determinados clientes têm mais aderência comigo do que com o meu concorrente? Que tipo de proposta, que tipo de valores eu quero transmitir com a minha marca? Então, são questões que parecem muito complexas, assim, né? Mas quando a gente para analisar e para fazer o planejamento do próximo ano, são questões que quase que é o que Nenê falou, quase o primeiro passo, assim, de entender. Ah, nós queremos determinados objetivos, nós queremos fazer determinadas ações, ou a gente quer ter alguma ação que nos leve para esse posicionamento, que nos leve para esse caminho. Sim. E eu queria, antes, agora que a gente já começou, né? Eu queria confirmar, vocês estão nos ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certinho aí com o áudio, com o vídeo? Eu fiquei um pouquinho na dúvida agora. Sim, mas acho que tá assim. E posicionamento, né? Então, fechamos aqui. Quando a gente fala de execução, né? A gente tem produtividade, a gente está fazendo o que importa, está fazendo gestão do tempo, está priorizando tarefas. Então, o que é de tudo que a gente está fazendo? Aquilo está na mesma direção ou não está? Processos também. Como é que está a organização da rotina? A gente tem sistema, a gente tem fluxos, tem rotinas ou não temos? Então, também a gente consegue entender. Ah, não, nós temos um sistema, nós temos uma forma de passar as demandas para o time. Ou, se eu sou uma empreendedora que eu atuo sozinha, eu tenho uma forma de conseguir organizar ali o meu dia a dia para fazer com que as coisas funcionem. Beleza, tenho. Então, tudo certo. E hábitos, né? Que a gente constrói. Então, tendo processo, tendo essa rotina organizada, tendo disciplina, ali a gente vai construindo os nossos hábitos. Então, como entra uma demanda na empresa, como essa demanda sai, como a entrega é feita, como o atendimento ao cliente é feito, como os processos são feitos. Isso também tem essa questão do hábito. E aí a gente entra na cultura, né? Então, a questão do foco. Tem coisas que estão alinhadas com a nossa empresa e tem coisas que não estão alinhadas. No momento que a gente diz não para aquilo que não está alinhado, a gente está cada vez mais no caminho, né, onde a gente vai ir para a questão dos resultados, onde a gente vai ir para onde a gente quer estar, né, onde a gente quer brilhar e onde a gente quer posicionar o pé da nossa empresa. E eu acho que uma questão ali que nem trouxe do foco também ajuda quando a gente faz esse mapeamento das ações, do planejamento como um todo. É muito mais fácil saber o que não está dentro do planejado, né? Então, não fica aquela coisa, aquela discussão que, né, o que a gente vai fazer? Tá dentro do planejado? Claro que a gente pode reavaliar sempre o planejamento, mas isso ajuda muito também a gente saber o caminho que a gente está seguindo, assim. Até para nós mesmos, né? Eu tô fazendo um planejamento para mim, né? Como eu, empresa aqui, né? É importante também essa autogestão, né? Então, esse foco nesse ponto ajuda bastante, né? E até para entender assim, é uma oportunidade mesmo ou é uma ação que só vai me tirar do foco que eu preciso ter para alcançar os meus resultados? Não, realmente, avaliei, é uma oportunidade. Ok, vamos incluir, vamos fazer. Ah, não, vai mais me atrapalhar do que me trazer resultados. Já vamos cortar fora. Resiliência, então, porque que palavrinha, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque às vezes ela é mal aplicada, mas realmente tem questões de pressão, tem questões que processos falham, que, enfim, tem questões do empreendedorismo que a gente precisa lidar. Então, não é porque uma questão não deu certo que você vai abandonar tudo. Não, aquilo ali não deu certo, corrige, ajusta, vamos embora. Então, a gente tem também muito que ter esse cuidado de ter uma gestão emocional do negócio, porque a frustração de determinadas ações que podem não ter funcionado, não saírem da forma como a gente imaginava, isso pode atrapalhar muito a execução como um todo. É quase como uma dieta, assim, né? Sabe quando a gente pisa fora da dieta e a gente diz, agora eu já fiz besteira, e aí desandou tudo? Vou jogar tudo pro alto. Vou jogar tudo pro alto, chega, não quero mais. Então, se a gente jogar tudo pro alto, realmente a gente não vai conseguir ter resultado. Mas se a gente não, beleza, isso aqui, ok, fiquei triste, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou, mas vamos então para outra direção, fazer um outro teste. Ou seguir na mesma direção, né? Porque não quer dizer que daquela vez não deu certo, que não vai dar certo de novo, né? Então, por exemplo, nós fazemos eventos, né? Então, a gente teve no início um cenário. E depois de vários
eventos, a gente tem outro cenário, né? Então, o primeiro evento foi totalmente diferente do 10º evento, né? Então, é uma construção. E claro que a gente vai aprendendo dentro do processo. Tá, o que eu fiz aqui que eu posso mudar, né? Que eu posso agir diferente. Então, pode ser que claro que a gente vai reavaliar o caminho, mas eu não preciso desistir do meu projeto por conta disso, né? Por conta que não deu certo ali uma vez. E a gente tem também a questão de postura de CEO, né? Então, muitas vezes a gente nota, eu abri um empreendimento, mas não tem aquela postura de, não, esse é um negócio, tá aqui como funciona, tá aqui o meu serviço, tá aqui o que eu presto. Então, é bem importante a gente se policiar também com a questão da autoconfiança, né? De entender que a gente pode, sim, fazer as coisas, que a gente tem processos ali bem definidos, e que a gente tem uma entrega tão boa quanto uma empresa milionária, né? Mas a gente tem ali a nossa entrega para o nosso público, para o nosso perfil, e consegue trabalhar muito bem. E isso nos ajuda a nos colocar também em locais onde a gente vai ter mais oportunidades. Então, também cuidar muito com essa questão, porque o que a gente fala, depois a gente acaba acreditando, né? Então, quanto mais postura a gente tem de negócio, quanto mais postura a gente tem de profissionalizar as ações, mesmo que seja para nós mesmas, né? Mesmo que seja uma empresa presa, mais a gente consegue entrar, então, nesse fluxo de organização, de processo, de ter cada vez mais resultados. Bom, e aí a gente entra com essa questão do planejar, né? Mas por que eu tenho que planejar se daqui a pouco sou eu que executo tudo? Ou será que realmente tem que planejar? Na verdade, o planejar é a gente dar ali o primeiro passo, o start, para a gente ir para o caminho que a gente quer. Eu acho que visualizar o caminho também. Visualizar o que vocês querem, né? Então, como meta de empresa. O planejamento, ele tem a gente teve uma situação muito... Logo no início da empresa, que a gente achou muito engraçado até, eu e a Jéssica, que a gente... Primeiro ano. Uma equipe enxuta ali, né? Começamos a empresa. E a gente teve um planejamento que a gente fez, mas a gente não acompanhava esse planejamento, né? Mas a gente, mesmo sem acompanhar, nós seguíamos executando as coisas que estavam ali. E aí, a gente, ao final do ano, a gente olhou e a gente tinha feito, sei lá, 80% do que a gente tinha planejado para o nosso ano, sem acompanhar. Então, isso ficou internalizado na nossa mente. Então, claro que o intuito é que não aconteça isso é um ponto que a gente não faço isso, trabalha. Um planejamento de você. A gente tem que olhar o planejamento e seguir, mas eu acho que dentro do processo de planejar, a gente coloca ali e a gente enxerga nossos objetivos, nossas vontades, nossos desejos. Isso também faz parte de tornar possível aquilo, né? Se a gente não tira isso da nossa cabeça, isso também acaba... A gente não olha para o todo dentro da nossa empresa, a gente não se conecta com essas vontades e automaticamente ações também, né? E aí aqui a gente tem também a questão de traz a clareza de novo. Porque quando a gente desenha um planejamento, a gente diz, nós queremos ser referência, apoiar empreendedoras, que ação prática a gente quer fazer. Então, no nosso caso, a gente entendeu que seriam eventos. Vamos fazer eventos para reunir mulheres, onde a gente traz temas que são importantes, compartilha conhecimento e ainda conhece um estabelecimento local, ajuda uma empreendedora na prática, né? O caixa daquele dia do evento. Mas a gente não chegaria daqui a pouco nessa solução se a gente não tivesse pensado, nós queremos apoiar mulheres, nós queremos determinadas coisas. Então, quando a gente tem essas tarefas, quando a gente tem essa ação, a gente precisa colocar ali quem é o responsável daquela ação, que prazo a gente quer para aquela ação ser feita e qual é a nossa meta para aquela ação. Aquela ação ela só precisa ser executada ou não. Aquela ação precisa ter um número específico de resultados. Por exemplo, nesses eventos, se a gente já dissesse, não, o evento só precisa acontecer ou não. O evento tem que ter pelo menos tantas inscritas. Então, vamos fazer um esforço para ter aquele resultado e não só a ação acontecer. Então, a gente tem sempre esses dois cenários, cada ação que a gente for planejar, e é bem importante a gente se atentar e ter isso como um ponto de não pode entrar, né, uma ação no nosso planejamento se a gente não tem quem vai executar, ou, tudo bem, eu vou contratar uma pessoa lá em abril, que essa pessoa vai fazer isso. Ok, então
já tem um responsável, que é a pessoa que vai entrar naquela contratação. Eu já vou ter um prazo. Então se a pessoa vai entrar em abril, é uma ação complexa, quanto que vai ser o prazo dessa execução? E a nossa meta, né? Se vai ser a ação executada, se a gente vai ter uma meta ali em questão de número, em questão de inscrições, de vendas, de ações específicas sendo feitas. E também olhar para a questão financeira, né? Eu ia comentar que a gente tem uma planilha bem legal, que é gratuita, que eu acho que a gente também pode disponibilizar, vou colocar aqui nos comentários, que é um planejamento, é o plano de ação, né? Então, ele tem uma aba do planejamento financeiro. E eu acho que isso também é bem importante, porque isso acaba impedindo, muitas vezes, da pessoa seguir com aquele projeto, porque a pessoa não olhou para a questão financeira. Então, eu também vou trazer aqui esse material gratuito para ajudar quem está nos acompanhando. As ações precisam acontecer, né? Então, se elas precisam de uma questão financeira para acontecer, se elas precisam de um esforço em tempo, dependendo, elas precisam de uma parceria, tá? Então, tu tem que, além disso, tem que ter um planejamento de como tu vai conseguir essa parceria, que pessoas a gente vai contatar. E aí a gente entra aqui com a metodologia de OKRs, que ela é uma metodologia bem conhecida, ela é feita pela Google, né? Ela é usada por muitas startups. E aqui a gente consegue ter, usando essa metodologia, essa questão de qual é a meta, qual é o responsável, o que eu quero atingir, qual é o prazo dessa demanda. Então a gente consegue ter essa execução, né? Acompanhando essa metodologia, muito alinhado com o caminho que a gente traçou, o caminho que a gente quer seguir. Então a gente não foge, né? Fica aquela coisa de fugiu do planejamento, ou muitos escopos, muitas coisas ali aconteceram que saiu do controle. A gente consegue ter uma forma de olhar para isso e olhar com um método já comprovado que muitas empresas utilizam. Então, como é que é esse OKR? Tá, e aí, muito legal, quero usar, mas como é que funciona? Então, a gente tem o nosso objetivo, né? Então, o que é o objetivo? É realmente o quê? Então, por exemplo, a gente até trouxe um exemplo nosso, que a gente quer ser reconhecido como uma referência em performance feminina, performance no empreendedorismo feminino no Brasil. Então, esse aqui... eu gosto dessa parte, né? Dele ser ambicioso, inspirador, né? Eu acho que isso é bem importante também. E aí pode botar o lado sonhador para jogo, né? Então, meu objetivo é esse. Eu quero ter esse reconhecimento, eu quero apoiar mulheres, enfim. O objetivo de vocês pode ser, eu quero chegar a ser líder do meu segmento. Ou, dentro desse público, eu quero ser o líder em vendas. Ou, dentro de uma determinada região, eu quero ser a pessoa a ser lembrada quando pensam em determinado serviço, em determinado produto. Então, vocês podem, como a gente tem aqui, ser ambiciosos, né? Trazer ali, mas o que seria muito bom, o que seria importante para a empresa, o que está de acordo com os valores da empresa. E os Key Results são assim, como que eu vou medir isso? Então, nossa, eu tenho uma meta super ousada, por exemplo, ser líder, né, em vendas do meu produto, e como é que eu sei que eu sou o líder ou não sou? Né? Como é que eu sei que eu cheguei nessa meta? Como é que eu vou medir isso? Então, a gente tem a parte da medição, né, os Key Results, que é o como. Então, o que eu vou fazer? O faturamento desse mercado é X, eu preciso abocanhar Y dele. Então, eu consigo entender, de acordo com o que eu estou fazendo hoje, o que eu tenho que acelerar, o que eu tenho que fazer para chegar lá. Daqui a pouco não vai ser dentro de um ano que eu vou conseguir cumprir o meu objetivo, mas eu consigo ali ir aumentando, né, o percentual desse mercado, eu consigo aí melhorando os meus processos para chegar cada vez mais próximo daquele meu objetivo maior. E essa é uma parte bem importante do processo, a gente conseguir ter... Medir, né? Tanto medir, mas também ter essa clareza de, ok, neste ano eu vou avançar e para que daqui a 5 anos, para que daqui a 2 anos eu chegue ali no meu resultado. E a gente meio que tem assim um segredo, né, da performance para isso funcionar legal. Então, definir ali de 3 a 5 desses tópicos maiores, né, e essa parte de cultura de dados, medir, monitorar, entender como é que aquilo está funcionando, como é que as entregas acontecem para aquilo acontecer, ser monitorado, ser olhado. Então,
como vocês trabalham hoje? Vocês fazem entregas, por exemplo, a cada 7 dias? Vocês fazem ciclos de entregas a cada 15 dias? Como que é o processo de execução das demandas de vocês? Ah, não, a gente só olha todo mês. Beleza, então, dentro desse ciclo, além de olhar as demandas, a gente também vai olhar como é que estão aqui as nossas metas, né? Como é que está aqui o nosso planejamento para que ele realmente seja feito, né? Não seja deixado de lado. E aí, quando a gente olha a definição, ok, eu já defini, eu coloquei aqui as minhas metas, eu coloquei o responsável, eu coloquei uma forma de como que a gente vai medir isso. Só que agora, depois que tudo está concluído, que o planejamento está lindo, maravilhoso, chegou a hora crítica, que é a hora da gente executar. Então, a gente realmente precisa ter disciplina na execução, precisa ter essa troca aí no dia a dia para que a coisa aconteça. Então, o que a gente traz também que é importante a gente implementar dentro da empresa, né? Além de atender cliente, além de fazer aquilo que a empresa já faz, olhar ali, né? Quantos OKRs a gente consegue fazer no primeiro trimestre, né? Ou quantos a gente quer concluir, ou que a gente quer pelo menos startar. E vocês poderem olhar para isso, para não acontecer como lá no nosso primeiro ano de empresa, que a gente fez o planejamento e não voltou mais para ele, por mais que tenham acontecido muitas coisas. Aqui a gente tem um pouco mais de controle, né? A gente tem um pouco mais ali de acompanhamento e é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam. Né? A gente viu que não aconteceu, então agora vai acontecer. E usar, né, essa parte dos KRs, usar essa questão das metas, enfim, como a nossa bússola, como o nosso mapa. Então a gente entender, essa ação aqui que eu estou fazendo, isso aqui vai me ajudar a atingir o número que eu coloquei lá na minha meta? Vai me ajudar. Perfeito. Ela entra. Não, acho que não vai me ajudar. Daqui a pouco é uma ação que ela tem que ser não priorizada, ou que ela nem pode entrar ali no dia a dia. Então, a gente acaba se vendo muito em determinadas atividades que quando a gente vai ver, a gente está fazendo coisa, trabalhando, fazendo muita coisa. Mas são coisas que não estão necessariamente alinhadas com aquilo que a gente entendeu que seria o resultado da empresa. Então, não vale muito a pena pensar e olhar se aquilo ali que está para ser feito, aquilo ali que está na pauta, está alinhado com os nossos objetivos lá do planejamento. E é sempre bom fazer uma revisão, né? Então, pelo menos uma revisão mensal, entender como que foi esse mês, a gente atingiu as metas, não atingiu as metas. E aí, não só uma questão de metas em vendas, mas também dentro do processo que foi alinhado, né? O que tem que ajustar, o que tem que rever. E assim a gente consegue ter uma troca, né, muito melhor, consegue ter uma organização muito mais fácil. E a gente tem aqui também, né, um ponto bem importante que a gente precisa se policiar, que é que o OKR não é uma lista de tarefas, né, é uma questão de qual é o impacto que eu estou tendo no meu negócio, qual é o impacto que eu estou tendo na minha meta. Então, eu consigo ter essa organização, eu consigo ter esse foco e não só vou lá e dar um check naquela ação. Não é o objetivo. E aí a gente traz algumas dicas práticas ali para fazer esse ajuste, para fazer esse processo, que é o que a gente consegue automatizar com ferramenta, que tipo de ação eu consigo ter mais automatizada, mais organizada, que tipo de ação eu consigo ter para diminuir o tempo, né, que as pessoas ficam ali executando as ações, o que eu mesma fico executando ações, o que eu consigo automatizar para que eu tenha mais tempo livre, para que eu tenha mais liberdade para poder pensar e para poder executar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente está no meu planejamento para execução. Então, automatizar o máximo que der, pesquisem ferramentas, podem nos acompanhar também por aqui, a gente sempre está falando de automações, de fluxos, de como a gente consegue trabalhar melhor. E a gente tem também o processo de, como que eu vou acompanhar as minhas demandas, como é que eu vou acompanhar os meus resultados, sem que isso me gere mais trabalho, sendo que isso me gere realmente uma forma de eu conseguir ter um acompanhamento, ter uma troca, ter uma facilidade ali para visualizar o que funciona e o que não. E a gente indica muito usar o Looker Studio, né, que é uma ferramenta da Google, é de uso gratuito, até um volume bem grande aí de dashboards, onde a gente consegue ter algumas formas de trabalhar
de uma forma tranquila, de uma forma que a gente monte um dashboard e consiga abrir e acompanhar. E tem muitos dados, como conectados com o Google Analytics, conectados com algumas fontes, que a gente consegue ter esses dados em tempo real. Então, também não depende de alguém preencher planilhas, preencher relatórios, a gente consegue ter as informações e cruzar essas informações da melhor forma. E a gente ter também uma questão, uma forma de gerenciar tarefas, né? De um jeito que seja simples, que todo mundo use, que todo mundo consiga enxergar, que todo mundo consiga ter acesso às informações. Então, a gente indica muito o Trello, acho que é a ferramenta mais comum, mas tem N ferramentas que vocês podem fazer isso. E a gente consegue ter tanto uma visualização de entender o que está pendente, o que está sendo executado, o que foi concluído, mas também de ter uma visualização de calendário, entender que datas eu tenho que entregar determinadas ações, que datas eu preciso concluir as coisas. E isso nos dá aquele alívio, assim, de as coisas estão em dia, estão acontecendo ou não, tem coisas que eu preciso acelerar, que estão sendo aí passadas, né, ou está chegando perto a data de entrega e eu preciso dar atenção para ela. Até porque não é só fazer o planejamento, né? Eu acho que todo planejamento tem que ser transformado em tarefas, né? Então, como a Jéssica falou, tem microações que a gente faz no nosso dia que precisam acontecer para que aquele planejamento ele seja efetivado, né? Então, esse é um ponto bem importante. Eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam. Que eu acho que esse é o maior problema dentro dessa esfera aí de planejar, né? Desse universo do planejamento. Que as pessoas elas acabam planejando, mas não executando. Né? Então, a gente vem também muito com esse intuito de trazer o quanto a execução ela é importante, né? Porque planejar sem executar não adianta nada, né? Então, até a gente trouxe de uma forma como se fosse uma falha, né? A gente ter planejado e a gente não ter olhado esse planejamento, mas a gente não deixou de executar as coisas. Então, a gente chegou no final do ano e identificou que a gente tinha feito as ações. E eu acho que isso é o mais importante, né? Dentro do que a gente pode fazer. E aí tem ferramentas gratuitas, né? Como a Jéssica trouxe. Então, atenção sobre esse ponto do executar, né? Porque também planejar por exemplo, né, acontece muito. Fazer um planejamento do ano e não dar conta de fazer esse planejamento não adianta, né? Ou planejar ali trimestre e colocar coisas que tu não consegue executar, não adianta. Então, é importante isso ser sustentável para o negócio, né? Aí, e também isso gera frustração e a gente fica com aquele sentimento de, ai, não concluí, não fiz. Mas na verdade, não, na verdade, foi colocado mais coisas do que a equipe, né, ou do que a pessoa conseguiria executar. Então, mesmo fazendo pouco, né, mesmo fazendo aos poucos, mesmo fazendo ali, peraí, no primeiro trimestre vamos focar nisso, no segundo vamos focar nisso, no terceiro vamos focar nisso, e a gente conseguir executar é mais efetivo do que planejar 3, 4 coisas num trimestre e ao longo do ano inteiro não ser feito. Então, é melhor a gente ter essa atenção aí para coisas que realmente a gente consiga fazer. Por isso é tão importante a pessoa responsável, por isso é tão importante ter a data que aquilo vai ser entregue e também o que é considerado como uma boa entrega. Que meta que eu tenho para aquilo, o que eu quero daquela ação, né? E a gente fala aqui muito que essa questão da constância, de executar, de colocar no ar, das ações, a gente precisa ser visto, né? Principalmente do ponto de vista do marketing. Ações pontuais são legais, dão impacto, mas a gente precisa de constância, a gente precisa estar sempre presente ali com o público, estar sempre presente com as nossas ações, estar sempre presente com os nossos clientes, né? Então, ter essa presença, principalmente em processos de comunicação e marketing, ver como que a gente consegue automatizar algumas coisas, facilitar algumas coisas para ter cada vez mais processos recorrentes, é a chave para a gente conseguir executar o nosso planejamento, né, para as nossas ações serem ali feitas, concluídas e principalmente concluídas com sucesso, que é o que todo mundo quer, né? E a gente tem, então, também esse ponto de que performance não é perfeição, né? É sobre a gente melhorar e a gente pode tanto comparar com o mercado, entender como está a minha empresa com relação à média de mercado, mas também é muito importante nós nos compararmos com a gente mesmo. Então, em relação ao ano passado, como eu estava, em relação ao mês passado, como eu estava, como que está evoluindo? Né? Como é que essa melhoria contínua está acontecendo na minha empresa?
E como que eu faço para isso? Ah, não está acontecendo. Como que eu faço para isso acontecer? Ou então, não está acontecendo o quanto eu gostaria. Como é que a gente faz para acelerar e para aumentar esses resultados? E aí a gente tem aqui um ponto de auxílio para vocês. Então, nesse QR Code, vocês podem acessar uma planilha, que é a planilha de OKRs, onde vocês vão poder colocar o objetivo de vocês, vão poder planejar as ações, colocar a meta, quem é o responsável, até que dia aquilo tem que ser feito, né? E aí a gente tem até uma sinaleira ali que ajuda a organizar se aquilo foi concluído no prazo, fora do prazo, entender como é que tá esse processo. E todo mundo que se cadastrou aqui para acessar a live vai receber também por e-mail. Então, já deixo aí o alerta para vocês. Se vocês não fizeram o cadastro, corre aí no link para poder receber esse material. E a gente espera que tanto essa planilha quanto esse encontro, né, que essas informações auxiliem vocês nos planejamentos que vocês precisam fazer e que a gente consiga ter aí cada vez mais resultado, que a gente consiga alcançar aquilo que a gente espera e chegar cada vez mais perto dos objetivos do nosso negócio, cada vez mais perto das nossas metas mais ousadas, né, ou que a gente consiga aí ser cada ano melhor, mas também realmente cumprir aquilo que a empresa se propõe, né? Os valores, enfim, os objetivos que a empresa tem. E a gente deixa aqui o nosso contato. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima live. Lembre-se de se inscrever no nosso link para receber os alertas das lives. Então, a gente faz o alerta por e-mail para vocês saberem quando nós estivermos ao vivo. E sigam nos acompanhando. Obrigada, gente. Obrigada.